Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para você se identificar e ver que você não tá sozinha no rolê. E no episódio de hoje eu quis muito falar sobre isso porque eu abri, né? Eu acabei desabafando, na verdade, nos meus stories, né? No meu Instagram, e acabei falando um pouco sobre isso, sobre antes mesmo, né? Se fosse uma dica para você, mulher que não tem filho, que pretende ter, eu falei que uma das principais dicas era, antes de querer ter filho, é você criar uma rede de apoio para você ter esse filho. Porque criar um filho, gente, ele é mais comunitário, né? O ideal, né? É que ele seja mais comunitário do que solitário. Então, a gente vê muito, né? A gente vive muito, né? Vendo essa estrutura de que somos mulheres, muitas mulheres mães solo, muitas coisas. E eu digo do fundo do meu coração, com toda a experiência que eu tenho como mãe, que é muito mais tranquila a maternidade quando você tem uma rede de apoio, né? Lógico, falando assim, parece que é super fácil criar uma rede de apoio. E não é. Até porque quando tá tudo aqui no campo das ideias, como você ter um filho, você... Ai, a avó fala... Às vezes a avó até brinca, não vou criar, né? Não vou ajudar a criar e acaba criando. Ou então, às vezes, é ao contrário, né? Às vezes a mãe fala que vai ajudar e na cama não ajudando, a irmã fala que vai ajudar e na cama não ajudando, né? Uma amiga, enfim. E veja, eu estou falando tudo no feminino. Porque sim, gente, quando eu falo rede de apoio, é rede de apoio entre mulheres. Não envolve homem. A não ser que você tenha um amigo querido, você tenha um irmão muito querido. Outro dia eu vi uma menina falando, o único homem da minha rede de apoio é meu amigo e ele é gay. Então, assim, essa base da rede de apoio é feminina, tá? Até porque também, gente, homem, o pai da criança não é rede de apoio, mesmo você sendo mãe separada, tá? O pai é pai. O pai não é rede de apoio. Ele não pode sentir esse local de que ele só tá te ajudando. Ele tem que entender que ele tem a parte dele na educação. Então, tenta não envolver ele, parecer que ele é uma rede de apoio, e na verdade ele não é. Bom, nosso papo tá muito gostoso, né? Então já aproveita, já deixa um like aqui no YouTube, tá bom? E não esquece de seguir a gente lá no Spotify, avaliar o podcast. Muito obrigada a todo mundo que está avaliando o podcast. É muito importante para mim. Eu senti que lá na plataforma também tá dando muito certo. Aqui no YouTube eu sei que vocês gostam bastante, porque vocês acabam dando play, fazendo a sua faxininha. E se você tá ouvindo pela TV, não esquece de entrar no aplicativo e dar o like, tá bom? Porque pela TV ali tem que pegar o controle e tudo mais. Se você tiver logado ainda, tem isso. Mas não esquece do meu like, tá bom? Que é importante para a plataforma entender que vocês estão gostando do conteúdo e distribuir para muito mais pessoas. Bom, voltando. Então, é importante você entender que você sendo mãe solo ou sendo casada, você e seu marido, se você tá criando a sua filha com seu marido, seu filho, né? Vocês vão entender o quanto é importante a rede de apoio. Eu tava dando os exemplos lá no Instagram, justamente falando assim, o pessoal fala muito de, ai, ter filho, ai, amamentação, ai, fralda, ai, papinha, despesa, né, dinheiro, ai, escolinha, ai, cadeirinha, ai, não sei o que, um monte de coisa que também envolve, claro, mas as pessoas, é só no dia a dia da criação de uma criança que você nota o quanto a rede de apoio é importante. Principalmente se você trabalha fora, que você tem um horário muito difícil em relação ao horário da escola. Muitas das avelindas falaram no direct a dificuldade das escolas, o horário de saída das escolas. Geralmente é em horário totalmente desconexo com o horário dos pais para ir buscar essa criança, então precisa de uma rede de apoio para buscar a criança. Então vó entra como rede de apoio, irmã entra como rede de apoio, amiga entra como rede de apoio e até uma outra mãe de uma aluna entra como rede de apoio também, né? Então muitas avelindas falaram que tiveram muitos problemas mesmo de para buscar a criança, né? Porque geralmente sai às 4 e ela mesma deixava o trabalho às 6, então precisava de alguém para ir buscar.
só que a escola era boa, ela não queria abrir mão da escola, só que infelizmente teve que abrir mão da escola, porque não tinha como a filha dela sair 4 horas e não tinha com quem buscar. Então, são nesses momentos. Porque, por exemplo, se ela tem essa rede de apoio de ter alguém para ir lá buscar a filha dela, tá tudo bem. A menina ia continuar numa boa escola, que era a escola que ela escolheu para a filha dela, né? Ia continuar numa boa escola, ia continuar tendo a sua rotina, ia continuar fazendo isso, e ela ia conseguir. Então, assim, eu acho que na maternidade a maior dificuldade é essa. E ter rede de apoio que realmente você pode contar. Por exemplo, eu tenho a minha rede de apoio, que é incrível. Eu não vivo, eu fico imaginando como vai ser, como que é a minha vida sem elas. Assim, não tem como, não tem como. A minha rede de apoio é a minha mãe e minhas tias. Elas são literalmente é assim, é muita parceria, assim. Quando eu não posso estar com a Eloá, por exemplo, às vezes eu tenho algum evento, alguma coisa, eu deixo ela lá na casa da minha mãe, o tio da perua já sabe onde que é, ele passa lá e pega com a minha mãe, então minha mãe tem que dar almoço, tem que pôr uniforme. Já aconteceu de eu ter um trabalho que eu trabalhei quase a semana inteira, né, até tarde, minha mãe, então, ou seja, aí eu falava pro tio da perua deixar a Lolô com a minha mãe, o tio da perua deixava a Lolô com a minha mãe, ou seja, minha mãe tinha que dar janta, dar banho, tirar o uniforme, e muitas vezes a minha mãe fez lição de casa também com ela, né, que ela tem lição de casa todo santo dia, aquele inferno. Todo dia uma lição de casa. Isso é uma hora que a rede de apoio... não tem como eu ter rede de apoio para esse ponto, que é a lição de casa. E que se eu tivesse, ia ser muito, muito melhor, assim, sabe? Porque realmente tem dia que eu não consigo sentar com ele lá pra fazer lição de casa. Não consigo. Não consigo tanto à noite quanto de manhã. A Lolo estuda à tarde, então assim... Quando eu vou ver, realmente não rolou de fazer a lição de casa, né? Eu lembro que na minha época de lição de casa, gente, a lição de casa era algo para ser feito no final de semana. Eu lembro muito bem, assim, de ter um acúmulo de lição de casa para ser feita no final de semana, para daí sim entregar na segunda-feira ou na terça-feira, enfim, eu não lembro. Mas eu lembro que a lição de casa era algo que a gente recebia, tipo, na quinta, na sexta-feira, que era para entregar para a próxima semana. Não, Eloá tem lição de casa diariamente. Todos os dias ela tem lição de casa para entregar no dia seguinte. Todos os dias. É assim, é difícil, assim. Eu tenho as minhas ressalvas, eu acho importante, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, meu Deus, gente. Meu Deus! Mas enfim, eu sei que eu tenho muita velhinha da professora, que vai ficar do lado da professora, mas eu não entendo tanta lição de casa assim, mas ok. Enfim, e é nesse ponto, assim, também eu sinto falta desse apoio, assim, de me ajudar enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Às vezes a Eloá até fala, ai mãe, tem lição de casa. Às vezes é uma lição de casa que ela consegue fazer sozinha. Ontem ela fez a lição de casa sozinha. Eu só falei pra ela, vai fazendo, se você tiver dificuldade, você me chama, eu faço com você, eu te ajudo. Mas ela fez sozinha porque era um livro que ela leu e ela tinha que responder as questões. Então, realmente, eu não tinha muito o que eu ajudar. Lógico que eu li o livro também, pra ter uma ideia do que tinha que ser feito, mas ela fez sozinha. Mas de resto, gente, a gente tem que estar junto, né? Mas enfim. Mas eu tenho a minha rede de apoio ali para buscar, para levar, para se precisar ir ao médico, levar no médico. Ou então já aconteceu também de eu estar no evento e aí no meio do caminho peguei um trânsito para voltar, não ia conseguir voltar a tempo. Ligo para elas: "Ai, tia", mas a minha tia que dirige, né? Então: "Ai, tia, busca Lolô para mim". E nananã e tal. Então assim, são pessoas com que eu tenho com quem contar. Isso é difícil, até porque hoje eu tenho essa rede de apoio, porque elas são aposentadas também. Então, talvez se elas trabalhassem também, não sei como seria, né? Então eu tenho esse privilégio. Então eu fico imaginando quem não tem. E aí eu falei, mano, você é muito guerreira, porque você não tem rede de apoio. E aí eu lembro que eu tava falando de carro também. Às vezes tá sem carro, sem rede de apoio e tá ali, ó, criando na unha. Assim, não é fácil. Você tira de letra da peito, você vai tirar de letra trocar fralda, você vai tirar de letra da comida, você vai tirar de letra da banho, você vai tirar de letra tudo. Mas isso, criar uma criança
sem rede de apoio é muito difícil. Então, se você tá criando, parabéns, você é incrível. Se ninguém te disse isso, se ninguém te fala isso, eu estou te falando. Você é muito incrível. Você é maravilhosa. Você é muito forte. Você entende a importância que você tem na vida do seu filho, porque ele só conta com você. Ai, que louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco, né? Porque eu tô tirando mesmo o pai desse lugar, porque não é o lugar dele. Ele não é seu apoio. Ele é o pai da criança, então ele tem que fazer o mesmo. Só que eu sei que muitas mulheres ou são mãe solo, literalmente, ou são mãe sozinha, mesmo com o pai em casa, tá? Eu sei disso. Muitas de vocês. É você que sabe o que tem de lição de casa, o marido não sabe. É você que sabe que amanhã ele vai ter uma festinha na escolinha e você tem que mandar um prato, que às vezes o pai não sabe. Entendeu? Então tem tudo isso que eu sei que muitas mães que têm o companheiro do lado, mas não tem aquela troca. Não tem. Não é dividido igual. A balança não tá igual. Não tá igual. Então, parabéns. Você é muito guerreira. Você é incrível. E eu falo que essa estrutura de criação de crianças é muito complexo. É muito mais complexo. Então, assim, quando você vê uma mulher falando que tem medo de ser mãe, mas pode ter certeza que não é dor do parto que ela tá falando, não é dor no bico do peito, não é nada disso. Ela está falando disso que eu tô falando, dessa estrutura, dessa falta de estrutura, dessa falta de ter com quem contar, que às vezes, muitas vezes, na vida dela não tem com quem contar. Às vezes ela não tem com quem contar. Ela precisa de alguém para levar ela em algum lugar que, só chega de carro, ela tá meio sem graninha pra ir, então ela pede pro celular, pro cunhado levar porque ele tem carro. Ó, quer saber um ponto importante? Se você decidir ter filho, alguma coisa assim, e aí você quer analisar se você tem rede de apoio, se você for fazer uma mudança de casa. É nessa hora que você enxerga também, porque, galera sai correndo, tá? De mudança também. Então, se você for fazer uma mudança e você não consegue criar uma rede de apoio para você fazer essa mudança, precisa de alguém para te ajudar a organizar a casa que você vai entregar, ou organizar a casa que você vai chegar, ajudar uma coisa. Você até pode contratar um carreto, mas às vezes você precisa de gente para ajudar a carregar o carreto, ajudar. Ai, fulano, ai, não posso. Ai, não vai dar. Não vou conseguir. É nessa hora que você vê que você não tem rede de apoio. A gente, aqui em casa, a gente se ajuda. Que nem a minha irmã, recentemente, ela se mudou. Então, eu e minha mãe, a gente já bloqueou. A minha mãe praticamente tava mudando junto, né? Porque mãe é mãe, né, gente? A gente sabe, minha mãe tava toda envolvida com ela. Mas eu digo eu. Quando ela falou, vou me mudar provavelmente na quinta ou na sexta. Pronto, eu bloqueei a minha agenda quinta e sexta. Porque eu sabia que eu ia ajudar ela, entendeu? Ou seja, a minha irmã tem com quem contar, ela pode contar comigo. Se ela tiver um filho, ela pode contar comigo. Ai, não vou conseguir, eu vou buscar. Ai, não vou conseguir dormir, eu vou dormir com ele. Ele vai dormir aqui em casa. Então, a gente é muito fechado. A minha irmã mais velha também. Quando ela precisa, eu fico com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos já são adolescentes. Eu até tiro um pouco lá o fardo que é cuidar de adolescente, que ela fala que é pesado. É nesse momento que realmente, Preta, se você fica pensando, meu Deus, ai, como que eu vou ter filho? Ai, gata, é nessa hora realmente que você pesa, porque é mais difícil. Não é impossível, tanto que tem muitas mães lutando, mas eu tenho certeza que as mães que estão aí lutando bravamente, cuidando dos seus filhos sem rede de apoio, se elas tivessem, elas iam gostar muito de uma rede de apoio. Com certeza, elas não estão batendo no peito e falando, eu dou conta sozinha. Não dá, não. Ela, infelizmente, é obrigada a dar conta sozinha, né? Então, é nessa hora que eu tô falando. Você é guerreirona. Escuta o que eu tô te falando. E é isso, gente. Não dá pra comparar também. Às vezes você também é mãe de pet, né? Você tem um cachorrinho. E aí você pede pra alguém cuidar. É diferente, tá? Sinto lhe dizer que é um pouco diferente. Um pouco. Por exemplo, eu talvez não ficaria com pet, tá? Provavelmente eu não ficaria. Se minha irmã falar, ai, fica com o meu cachorro tal dia. Ai, meu Deus do céu. Não, mentira, gente, eu ficaria. É o pet da minha irmã, né, tadinha? Eu ficaria. A meia contragosto, ficaria. Por quê? Porque minha casa não tem pet. Então ia ser uma estrutura que eu ia ter que desenvolver, né? Mas tudo bem. Mas, por exemplo, tem gente que fala assim, ai, às vezes minha mãe não quer ficar com o meu cachorro. Mas talvez se você tivesse um filho, ela ficaria, entendeu? Então não dá pra comparar nesse sentido, tá? É só isso que eu tô querendo dizer. Eu ficaria? Ficaria. Meio a contragosto, mas ficaria. E aí tem o outro ponto também, que uma Velinda abordou, que é as pessoas que abusam da rede de apoio. Aí é que tá, né? Não dá pra abusar
da rede de apoio. A rede de apoio é literalmente um apoio. Você tá fazendo de tudo pra tentar não acionar, mas você viu que se você não acionar não vai rolar, então daí você aciona. É assim que trabalha na rede de apoio, por exemplo. Eu tento não acionar o tempo inteiro a minha mãe, né? Às vezes eu tenho coisas pra fazer, tenho rolês pra fazer no final de semana que eu tô com ela, né? Porque ela, no final de semana assim, ou não fica com o pai. Então, às vezes é alguma coisa muito importante pra eu fazer no final de semana, aí sim eu aciono a minha mãe, porque eu preciso fazer sem a Eloá. Mas às vezes é um rolê, alguma coisa assim, é claro, eu vou levar a Eloá. Mas tem gente que acionaria muitas vezes, mesmo se tivesse uma rede de apoio parecida com a minha. Minha mãe nunca me falou não. Nunca, nunca. E acolhe com o maior prazer, e às vezes liga pra minha irmã e pede pros outros irem pra lá também, pra eles dormirem os três juntos, pra eles ficarem juntos, e é isso. Então, talvez iam abusar disso, sabe? É igual a minha irmã. Minha irmã, ela vai pro pagode, ela leva as crias dela, ela leva os filhos, ela não pode falar, ai mãe, vou pro pagode, fica com eles. Não dá pra abusar, né? Então é realmente acionar no momento mais importante, né? Que eu tava vendo, a Avelinda comentou que ela era a rede de apoio e começaram a abusar dela. Às vezes ela tinha compromisso, mas as pessoas já contavam que ela ia ficar com a criança. Então, e aí muitas vezes ela falou que deixou de fazer compromissos porque já tinham incluído e ela gostava da criança, gostava de ficar com a criança, mas ao mesmo tempo, poxa, não é meu filho. Entendeu? Então, toma cuidado com isso também, tá? Avelinda, achou, tem uma rede de apoio bacana, mas também não abusa, porque daí é abusar muito da bondade das pessoas, porque não é fácil também, né? Não é fácil você ficar, às vezes, por exemplo, meus sobrinhos vão dormir aqui, cria-se toda uma estrutura, mesmo, ok, eles vão dormir aqui, mas daí tem que arrumar colchonete, aí tem que não sei o quê, aí vai dormir, aí não quer dormir, aí é lanche, aí quer comer de 10 em 10 minutos. É toda uma estrutura, dá uma cansada, né? Mas eu faço com o maior carinho, então por isso que também a gente não abusa, ou às vezes a Rô também fica com a minha filha, né? Muitas vezes já ficou, e a gente super se ajuda, mas eu não abuso, tem que tomar cuidado com isso. Ai, Avelindo, o papo de hoje foi só esse desabafo desse post que eu fiz lá nos meus stories, que até umas Avelindas falaram, ai, fala disso no Papo Avelindo. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que é sim complexo ter filho. Eu acho que outros parâmetros de ter filho é só uma pontinha do iceberg, que é o parâmetro que todo mundo, né? Todo mundo aponta. E, na verdade, é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E eu acho que a rede de apoio é um dos pilares importantes para você ter um filho. Então, observa aí a sua volta, né? Se você pretende ter filho, né? Esse recadinho é mais para quem quer ser mãe no futuro. Então, observa a sua volta, analisa se você tem realmente pessoas com quem contar no seu dia a dia, sem ter criança envolvida, se você realmente consegue contar com algumas pessoas e se você já começa a jogar esse verde aí, falando, ó, se eu tiver um filho, você ficaria? E não sei o que, nananã, e começa a analisar, né? Ver como a pessoa é, se de repente a pessoa, né, que você acha que ficaria, será que ela tem sobrinhos? Será que ela pega os sobrinhos pra ficar no final de semana com ela? Será que ela faz essas coisas? Tem que observar, viu? Que é nessa hora que a gente vê, querida. Às vezes a criança é grande, não quer nem pegar. Levar num cinema, fala, ó, você tá meio estressada? Deixa eu levar seu filho no cinema, você fica aí de boa. Eu falo isso pra minha irmã, deixa eu ficar com eles um pouquinho, você tá meio estressada, assim, vai dar pro seu marido. Vai relaxar. Porque eu cuido, né? Tem a Lolo, ela fica de 15 em 15 dias com o pai dela, então eu consigo dar essa desestressadinha. E também, eu só tenho a Eloá, minha irmã tem dois. Os dois com uma idade muito próxima. Então, assim, imagina, é muito estressante. Eu imagino você aí também que tem um monte de filhos. Você não queria que alguém falasse assim, ó, relaxa, deixa que eu fico com as crianças, vai passear, vai viajar, vai curtir, vai sair com seu marido, entendeu? É muito bom, gente, dar uma renovada, assim, sabe? Dar uma respirada. Então, vai observando aí pra você também pesar, ponderar, porque é importante isso. Eu acho, não sei se ninguém disse isso pra você, mas não é só dinheiro, não é só arrumar um cara bacana pra ser um bom pai pro seu filho, ser um parceiro na criação de uma criança. Isso também é bem difícil, mas a rede de apoio também tem que estar ali, ó,
pau a pau com isso. Tá bom, gente? Ai, o papo de hoje foi rapidinho, só pra gente trazer essa estrutura aqui pra vocês, tá bom? Não esquece de avaliar o podcast no Spotify, de seguir a gente no YouTube, tá bom? No YouTube se inscrever, tá bom? Curte bastante o vídeo. Se você tá ouvindo aqui e vendo pelo YouTube, não esquece, dá uma passadinha lá no Spotify, dá uma avaliada também no Spotify, deixa o play rolando, vai ouvindo lavando uma louça, que eu super vou amar saber que você tá fazendo isso, tá bom? Ó, eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!